Hoje o personagem que a gente vai estar estudando, ele é um tanto quanto controverso. Quando eu estudei no seminário teológico o Antigo Testamento, a gente chegou em Sansão e eu tinha algumas perguntas, né? E perguntei para o meu professor, né? O que Sansão, tipo, algo que Sansão tenha feito que fosse bom, que realmente, isso foi a vontade de Deus, aí Sansão acertou em cheio, 100%. Daí ele olhou assim, como assim? Eu falei, porque eu olho para Sansão e eu vejo ele errando mais do que acertando. Né? Parece que ele pisa mais na bola do que realmente cumpre os mandamentos de Deus, porque vários mandamentos que Deus tinha dado no Antigo Testamento, ele acaba transgredindo os mandamentos de Deus. Estou na igreja. Estou no seminário, no Velho Testamento. Então, olhando assim para a vida de Sansão, algumas coisas nos chamam a atenção. Né? A vida que ele levava trazia bastante conflito com os povos ao redor. Né? Para a gente começar, vamos dar uma olhada lá em Juízes 13. Juízes capítulo 13. Juízes 13, versículos 11 a 14. A gente vai ver aí sobre o nascimento de Sansão e como é que isso aconteceu. Né? Juízes 13, versículo 11 a 14. Então Manoá levantou-se e seguiu sua mulher, e veio aquele homem, e ele disse: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo o que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei, guardará. Então, anteriormente o anjo tinha aparecido a Manoá. Manoá era, na verdade, o pai, né? Ele tinha aparecido primeiramente a mulher, a mãe, né? Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, e essa mulher ela era estéril. Então a mãe de Sansão ela era estéril, não podia ter filhos. Mas pela graça de Deus ela engravidou, e quando ela engravidou, né, eles consagraram o filho, né, até o anjo tinha falado, né, de que eles deveriam consagrar o filho a Deus. Isso chama-se voto de Nazireu. Tá? Lá no Antigo Testamento já havia o voto de Nazireu, lá nos mandamentos, em Levíticos, Deus falava sobre o voto de Nazireu. O que era isso? Quando uma família queria consagrar um filho à obra de Deus, então essa família fazia o voto de Nazireu. Significa que aí algumas coisas, havia algumas cláusulas que deveriam ser cumpridas para que esse voto, né, pudesse acontecer. Primeira das coisas, essa criança ela não poderia comer nada que fosse de uva, vinho ou coisa assim, bebida forte, né, nem nada disso. Segunda coisa, não deveria tocar em nada morto, né, nenhum corpo morto, não deveria tocar. Terceira coisa, deveriam raspar o cabelo e não cortar mais. Então a questão de não cortar o cabelo, não somente Sansão tinha esse voto. A gente sempre ouve dos cabelos longos de Sansão, do qual ele recebia força. Na verdade, havia outros homens na Bíblia com voto de Nazireu, certo? Um deles foi João Batista, né, Samuel, João Batista e Sansão, né, que a gente tem descrito aí na Bíblia que eram homens com esse voto de Nazireu. Então não somente Sansão tinha o cabelo comprido, provavelmente Samuel, provavelmente João Batista também tinha o cabelo comprido, cabelo longo. Então essas eram algumas das cláusulas que deveriam ser observadas, porque eram consagrados à obra de Deus. Vamos chegar. Bem. Podem soar conosco. Deixa eu passar para cá.
Então, o voto de Nazireu era isso. Então, o anjo apareceu à mãe, a mãe contou ao pai, o pai não acreditou muito e ficou em dúvida, mas o anjo não falou como é que era para a gente cuidar do nosso filho, o anjo não tinha falado alguma coisa assim de, sei lá, como educar ou o que fazer, né? E aí ele falou, então eu vou pedir que o anjo apareça de novo e falou comigo também. E aí, esse texto que a gente acabou de ler, que o anjo se apresenta então a Manoá, e o anjo fala então com Manoá também. Aí ele repete, no versículo 14, né? De tudo que procede da videira não pode comer, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Então, tudo quanto lhe ordenei, guardará. 13:14. Isso, o 13:14. Esse voto do Nazireu, não sou homem, quem foi esse Nazireu? Como? Não, Nazireu é por causa de... Nazaré, não? Ah, o nome em si. Eu não saberia dizer se existe alguma coisa na raiz da palavra que identifica alguma coisa de Nazaré, alguma coisa assim. Nazaré seria uma cidade, né? Então, Nazireu, eu acho que não tem essa conotação. Eu teria que verificar o significado da raiz da palavra no hebraico, né? Para a gente conseguir chegar a alguma... Mas não saberia identificar no momento. Isso. Então tá. Essa foi a concepção dele. Então até o nascimento de Sansão, a gente está lá no Juízes capítulo 13, né? Então o nascimento dele foi um nascimento milagroso, certo? Ele foi uma provisão divina, foi algo assim, e aí Deus já escolhe ele desde o ventre da mãe dele, com um propósito. Até o anjo diz ali, a gente não leu, mas no restante do capítulo 3 a gente vai ver lá, de como o anjo diz que ele vai ser um instrumento de Deus para libertar o povo da opressão dos filisteus. Tá? Então, de alguma forma, Deus já tinha um propósito com Sansão lá do ventre da mãe dele. Certo? Muito bem. Ele cresce e aí no capítulo 14 a gente vê algumas características, algumas coisas que começam a acontecer. No capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: Desceu Sansão a Timna e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, agora tomai-a para mim por mulher. Porém, seu pai e sua mãe responderam: não há mulher entre os filhos de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu Sansão com seu pai e com a sua mãe em Timna. Chegando às vinhas de Timna, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho e vê o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Aqui a gente já vê uma circunstância, uma situação criada, né, por Sansão, o envolvimento dele com uma menina que era filisteia, né? Os filisteus sempre estavam em pé de guerra com o povo hebreu, né, o povo de Israel, e esse povo, os filisteus, eles eram descendentes de Cão. Eu acho que uns 2 domingos atrás, até mencionei isso numa das mensagens que eu trouxe ali na igreja, né? De que Cão é aquele que foi amaldiçoado por Noé, porque viu a nudez dele e Noé amaldiçoou Canaã e a descendência de Canaã.
o que acontece? Então, parece que lá na frente essas gerações elas se enfrentam novamente. Então, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os hebreus, né, de Éber, eles são descendentes de Sem, também filho de Noé. E lá na frente as gerações parece que elas se encontram e as coisas começam a conflitar. Muito bem. Havia um mandamento muito claro de Deus, certo? Que não era para eles se unirem em relacionamentos conjugais com outros povos, os povos da terra. Mas Sansão, quebrando aí já este mandamento, foi lá e se relacionou com essa filisteia. Aqui a Bíblia diz, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Eu vejo isso dessa forma, né? Poxa, então na verdade a Bíblia diz aqui que Sansão agiu certo, né? A gente pega no pé de Sansão, mas na verdade Sansão agiu certo, porque era Deus, né, agindo através de Sansão para causar um conflito, né, contra os israelitas e os filisteus, para ter motivo para exterminar os filisteus, né? É uma leitura, é uma forma de ver essa situação, né? Eu já acredito o seguinte: Deus ele não pode se contradizer. Se Deus deu um mandamento, eu acredito de que Ele quer que nós mantenhamos o mandamento, certo? Eu vejo da seguinte forma: Deus vai nos usar de uma forma ou de outra, mas eu não acredito de que Ele abra lacunas, né? Até Paulo fala, né? Mas se uma mentira, né, glorifica a Deus, será que não é uma mentira santa, né? Se eu pego e distorço uma verdade, mas essa distorção da verdade vai glorificar a Deus? Não. De forma alguma Deus precisa de uma ajuda nossa para ser glorificado, certo? E eu acredito que Ele quer que os servos dele sigam, né, os mandamentos que Ele deu, senão Ele não precisava ter dado mandamentos. Acredito eu de que Deus nos use apesar de nós sermos quem nós somos. Aí sim, apesar de nós sermos quem nós somos, Deus acaba nos usando com um propósito e ainda alcança o propósito dele, apesar de nós. Apesar de nós, a gente busca, a gente tenta obedecer, mas nem conseguimos obedecer em tudo, né? Mas dentro da nossa tentativa de seguir a Deus, mesmo em meio aos nossos erros, Deus acaba cumprindo o propósito dele na nossa vida. Então, essa situação criada, e outra coisa que ele tropeça nesse texto, a gente viu lá que o voto de Nazireu não poderia tocar em nada morto. Ele foi lá, tocou no leão morto para tirar o mel, né, tirou o mel da carcaça do leão morto, não somente comeu, mas também deu aos seus pais, mas não falou nada. E se não falar nada, a gente já percebe que ali existe o quê? Uma consciência, né? Se a Bíblia não tivesse falado nada do mel, é porque não seria nada importante. Mas se ela coloca essa questão do mel, de onde ele tirou o mel e de que ele comeu, mas não deu nada para os pais e tudo mais, a gente já percebe que existe ali sim uma certa consciência daquilo que não deveria fazer, mas acabou fazendo. Então a gente pode ver que transgrediu aí mais uma lei de Deus que não deveria ter, né? Eu vejo o seguinte: Deus nos permite, né, até certo ponto, né, fazer as nossas escolhas. Agora, as consequências a gente acaba colhendo muitas vezes. Deus nos permite, mesmo que você seja escolhido desde o berço da mãe, ainda assim Deus te permite optar em que caminho você quer andar. Ele nos dá livre-arbítrio, não é que você é escravo, não, porque Deus tem um plano para a minha vida desde que eu nasci e tal, e vai cumprir. Lógico que Ele vai cumprir. Só que Ele também quer que nós cooperemos com Ele. Deus não é nenhum Deus intransitivo, né? Intransigente, na verdade, que chega em se impondo. Mas Ele sempre coopera. Alguns cooperam mais, outros cooperam menos. A gente pode ver aí, dentro das pessoas que Deus usou na Bíblia, né? A gente viu lá Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais. Outros homens de Deus, como o próprio Abraão, que foi muito usado por Deus,
Acertou sempre? Não. Poderia ter acertado mais? Poderia. Mas acabou tomando algumas decisões erradas. Foi excluído do propósito de Deus por causa disso? Não. Moisés caminhou muito debaixo da vontade de Deus. Acertou tudo? Não. Mas ele acertou muito. Se a gente for comparar Moisés com Sansão, a gente vê quem obedeceu mais, né? O Moisés teve muito mais acertos dentro da vontade dele de servir, de obedecer, do que às vezes Sansão emperrando muitas vezes, né? Continuando. Capítulo 16, então, nos versículos 4 a 5. Capítulo 16, versículos 4 a 5 diz assim: Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus subiram a ela. E lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com o que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Negociaram aí, fizeram um acordo com Dalila. Ele primeiro se apaixonou por Dalila. Os filisteus espertos, né? Os caras não são bobos. Ele já logo, peraí, Sansão gostou de uma menina lá de Soreque. Vamos lá conversar com ela, né? Se ela fosse realmente íntegra, ela se venderia? Não. Certo? Amor se compra? Não. Amor se vende? Não. Então, o que acontece? Novamente, Sansão acaba se apaixonando por uma pessoa. Eu não li tudo, tá? Mas se a gente for ver aqui, Sansão tem um relacionamento ainda com uma prostituta. Aí, agora ele se afeiçoou a uma... Então, o ponto fraco de Sansão era forte, mas ele tinha um ponto fraco, né? O ponto fraco dele era mulheres, né? Ali, cutucou ali, ele não resistia, né? Assim a gente pode ver que na vida de líderes, ou de homens, ou de mulheres, cada um tem uma área que precisa zelar, né? Alguns é a área do dinheiro, né? O cara não tem controle financeiro, não adianta, né? Outros não têm controle na área sexual, deveria ter, não tem. Outros na língua, né? Deveria saber usá-la, não sabe, com sabedoria, né? E por aí, se a gente for, né, existem várias coisas assim, onde o ser humano tem uma dificuldade de se controlar. E Sansão, ele também parece que não se esforçava muito para conter, né? Parece que o que ia dando na cabeça dele, ele ia fazendo. E o que acontece? Então, os filisteus, que já sempre tinham essa intriga com Israel, aproveitam, vão lá falar com Dalila. Vamos ver se ela vai fazer um acordo. Fizeram um acordo, certo? Você vai ver com ele lá o que faz ele ficar fraco, a gente paga, e pagaram bem, e aí você nos passa aí o segredo dele, a gente vai pegar ele. Ô pastor, só uma pergunta. Sim. A Dalila era prostituta ou não? Dalila não. A Bíblia não diz que ela era prostituta. O relacionamento com uma prostituta é um outro caso, que está lá no capítulo 13. Não, a gente leu, casamento de Sansão, foi, vingança de Sansão. Onde é que eu vi sobre a prostituta? Então, acho que... E agora, né? Tá o texto. Agora eu perdi o texto. Deixa eu pastor, não tem Mas problema. enfim, antes desse relacionamento que ele teve aqui, eu acho, com Dalila.
Mostra o nascimento. Nascimento dele com Em 16, né? Foi Sansão na casa e viu ali uma mulher com prostituta. Primeiro 16. Como é que é? 16, 16:1. Viu ali uma Isso. prostituta. Com ela. Passou a noite com ela. Sim, daí depois disso, lá no versículo 4, que daí ele vai ter o relacionamento com Dalila, né? Mas, enfim, a gente já viu aqui só nesses capítulos já a terceira mulher e as três não eram de boa índole, né? As três eram... A gente não viu tanta característica da primeira, mas a primeira também ficou enchendo a paciência de Sansão por causa de um enigma. Ele tinha feito um enigma e aí ela queria saber porque os filisteus queriam saber qual que era o enigma, né, de Sansão. E ela ficou falando até que era para ele falar o enigma. Então já também era uma mulher que, enfim, ela era do próprio povo filisteu, né? Enfim, se vocês têm um relacionamento com uma mulher do próprio inimigo, né, é complicado. Enfim, Dalila então, ela acaba se vendendo, aí ela fica então tentando encontrar a solução. Sansão, de primeira, ele não dá a resposta, né, por que ele teria essa força excomunal, né, a gente fala excomunal. E mais à frente, então, ele vai abrindo, né? Não, mas se eu for amarrado com uma corda, tal, vai lá, ele arrebenta a corda e pega os caras. Ah, não, mas se for uma corda nova, bem trançada recente, daí sim, nunca foi utilizada ainda, uma corda nova. Aí sim, pode me pegar. Aí ele arrebenta a corda e pega os caras de novo. Aí, ah não, se você pegar meu cabelo, fizer trança nele e pregar ela, né? Aí sim eu não vou conseguir. Ele vai se aproximando, né? Ele vai chegando mais perto. Se pegar e já chegou no cabelo, antes era corda, e já chegou no cabelo. Não, se fizer trança e pregar meu cabelo, aí eu não vou conseguir pegar os caras. Aí fizeram isso, né? Trançou o cabelo dele, pregou, e aí quando os caras vierem, ele só arranca o prego do qual estava pregado e bota os caras para correr. Aí vamos ler esse texto que a gente vai ver agora. Veja a que ponto chega a Sansão, versículos 16 e 17. Importunando-o, ela... capítulo 16, versículo 16 e 17. Né? Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Assim ele descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então, angustiou tanto, mas perturbou tanto que teve angústia, vontade de morrer. Né? Sansão realmente pensa uma situação opressora. Né? E aí ele abre o coração para contou a verdade para ela. O resultado, a gente já sabe que ela fez ele dormir no colo dela, né? Olha só que, né? Fez ele dormir no colo dela, chamou o cara, rasparam o cabelo dele. Eu fico pensando no sono profundo que ele estava, né? Para dormir, para cortar, ele não perceber, cortaram o cabelo dele e aí sim acabaram pegando ele. Pegavam ele achava que do mesmo jeito como ele já tinha feito as outras vezes, ele ia colocar o pessoal para correr. E quando percebeu, eles acabaram pegando ele. Furaram, vazaram os olhos dele, ficou cego, né? E levaram e fizeram ele ficar moendo no moinho, certo?
Vocês vão ver isso aí lá no capítulo 16 ainda, nos versículos 21 e 22. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram-no a girar um moinho de cárcere. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Então a condenação dele era trabalho forçado, trabalho escravo praticamente, né? E pela força que ele tinha. É claro que a força dele deixou ele, mas creio eu ainda não é que ele ficou fracote de não poder se mexer, né? Ele ainda assim era um homem de força, né? Mas a presença de Deus. Então o que eu vejo assim é o seguinte, não é que agora o cabelo é que dá a resposta e tal, né? Na verdade, a desobediência. Era a desobediência de Sansão. Certo? Por quê? Não é que a questão do cabelo. Cara, não podia cortar o cabelo. Mas o que aconteceu? Ele foi desobediente. Aí que está a disciplina, né? Cessou a força de Sansão. Por que cessou a força? Pela desobediência de Sansão. Certo? Então, a má influência levou ele a desobedecer a Deus, aquilo que Deus já sempre alertava ele: gente, não se misturem com os povos dessa região, porque eles vão afastar vocês de mim e vão levar vocês a pecar. E Deus já tinha alertado isso N vezes, certo? Se não fosse dessa forma, né, se ele fosse obediente a Deus, acredito eu que Deus daria livramento contra os filisteus de outra forma, certo? Mas, enfim, né, acabou usando Sansão, mesmo do jeito que Sansão era, acabou cumprindo o propósito de Deus, mesmo ele sendo quem fosse. Tem um texto na Bíblia que diz assim que Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode mentir, Ele não pode voltar atrás de uma palavra dele. Ele disse que ia escolher Sansão, escolheu Sansão, porque Ele não pode voltar uma outra palavra. Não, tinha escolhido você, mas estou pensando melhor, acho que eu errei. Claro que Deus quer que a gente acerte. Quem vai ganhar com isso se a gente acertar? Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ganhar com isso. Tá? A gente pensa muito assim, se eu obedecer a Deus, porque se eu não obedecer a Deus, Deus não vai alcançar o propósito dele. Não, Deus vai alcançar o propósito dele, com certeza. Tá? Agora, quem vai pagar, às vezes, um preço mais alto ou não, somos nós. Se a gente obedecer, o preço é mais baixo, certo? O preço é mais baixo que eu digo, as consequências não são tão avassaladoras. Agora, se eu desobedeço, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e eu ando em rebeldia, não quero me submeter, eu vou cumprir o propósito de Deus? Vai cumprir, mas a duras custas. Já tenho visto gente pagando alto preço, às vezes, em ministério, inclusive, né, tentando obedecer um chamado de Deus, mas se ele fosse mais submisso, Deus ia ser mais fácil para ele, para a família dele e para a igreja do cara. Porque às vezes a rebeldia nos faz pagar um alto preço, muitas vezes a nossa família paga um preço. Tá? Então não precisa ser assim, não precisa ser. É a dureza do coração. Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Mas o preço que quem vai pagar somos nós. Muito bem. Então, acabou sendo preso, furaram os olhos e ele está lá moendo o moinho. Agora, versículo 27 a 31. Diz ali: ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, então eles fizeram uma festa em honra a Dagom, que era o rei, o deus dos filisteus. Então eles fizeram essa festa e a casa, o recinto que eles estavam, estava cheio de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Eles foram pegar e chamaram Sansão para se divertir com ele. A verdade era essa, né? Porque era uma grande vitória para os filisteus
tem debaixo do pé deles um grande líder hebreu. Né? Então eles estavam tirando sarro mesmo, estavam rindo dele, estavam caçoando dele. Sansão se tornou chacota para eles. E claro que naquela época a concepção era essa. Eu domino sobre você significa então meu Deus domina sobre o teu Deus. Então, ao humilhar Sansão, quem que eles estavam humilhando? O Deus de Sansão. Essa era a ideia. Né? Então, olha só, Dagon é Deus. Vamos ver no que isso vai dar. Versículo 28. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Aqui no texto, então, seus irmãos e toda a casa de seu pai. Para quem não podia ter filhos, né, Sansão foi então o primogênito. Né? Depois ainda vieram outros, pelo que parece, né? Mas Sansão foi o filho de promessa, né? Inclusive do anjo da promessa para a mãe dele. Ele orou para que Deus lhe desse mais uma vez a força que ele tinha. E Deus, para cumprir o propósito dele na vida de Sansão, porque o propósito qual era? Desde o início, quando a gente vê o anjo falando, livrar Israel da opressão dos filisteus. Ok. Então, para cumprir a palavra de Deus, Deus então novamente dá a força para Sansão e ele consegue derrubar. Era como se fosse uma casa, um templo, um recinto maior, né? Derrubou para caber 3.000 pessoas, né? Fora que geralmente naquela época não eram contadas as mulheres, né? Então deveria ter um número bem grande de pessoas, né? E eu fico pensando, derrubando 2 colunas apenas, que eram as 2 principais colunas, eu fico pensando no peso que aquilo tinha, como é que ele conseguiu derrubar aquilo, mas enfim, né? Aí entra o divino com o natural, né? Entra o divino com o natural e Deus então, com a morte dele, mata mais pessoas com a morte dele do que em toda a vida dele. A gente lendo a vida de Sansão se vê, né? Matam não sei quantos aqui, mas com a queixada de jumento, mas não sei quantos ali, por aí vai, né? Então realmente ele acabou libertando assim o povo de Israel debaixo dessa opressão tão forte que eles viviam, que era dos filisteus. Acabou com os filisteus? Não. Depois, mais tarde, a gente vai ver Davi lutando contra os filisteus de novo, um grande filisteu, né? Golias. A gente vai ver daqui a pouco, né, essa batalha novamente acontecendo, batalha entre Israel e os filisteus. E aquilo parece que não tem fim, né? Está sempre em conflito esse povo com Israel. Até hoje. Até hoje. Hoje esse povo filisteu é no sul de Israel, né? No sul de Israel. Os filisteus, né? Os filisteus e os fenícios já eram no litoral mais para o norte, mas se não me engano fazia parte do mesmo povo, os fenícios e os filisteus. Então, sempre Tiro e Sidom, né, eram cidades ali base dos fenícios, né? Sidom. Enfim. Líbano. Eu queria, para concluir esse estudo, eu queria usar um texto do Novo Testamento de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Que a gente vê Sansão e a vida dele não coincidindo tanto, né? A vida
com os mandamentos que Deus tinha dado para o povo observar, e a gente vê ele rompendo, quebrando vários mandamentos que Deus tinha dado. E Paulo dá um alerta à igreja aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia de demonstrar o demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui Paulo diz o seguinte: gente, eu, no momento de abrir igrejas, ou do meu ministério missionário, pastoral, diz, eu lancei um fundamento, que é Jesus Cristo. E outro vai construir em cima, outro vai continuar essa construção. Aí ele diz o seguinte: mas cada um tem que cuidar como vai construir, com que material vai construir. Ele diz aqui que existem alguns materiais com os quais a gente pode construir, né? Ele diz ali: se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Então são três elementos que não passam com fogo, né? Se o fogo vier, não vai queimar nem ouro, nem prata, nem as pedras preciosas. Só que ele continua, né? Madeira, feno ou palha. Então madeira é algo maior, feno já um pouco mais, né? E palha então é algo fininho, algo que só com calor ele parece que já pega fogo. Três elementos agora que com qualquer combustão eles desaparecem. E aí ele diz o seguinte, né? A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eu vou dizer o seguinte, né? Paulo ele exorta para que cada um cuide com o que vai construir, com que elementos estará construindo o prédio. Que prédio é esse? Né? Esse prédio é a igreja. Com que prédio, com que material nós estamos construindo a igreja? Com que elementos, né? Hoje em dia a gente vê gente construindo igreja com N elementos. Eu não estou falando agora da igreja física, né? Porque Paulo não está falando da igreja física aqui, mas é uma parábola, no caso, né? Para comparar, de comparação. Só que com que nós estamos construindo a igreja de Jesus? Né? Com pessoas. Mas que tipo de obras? As obras, aqui está se falando de obras, porque o dia provará. O dia, mas que dia é esse? O dia, porque não é um dia, mas um dia não. Paulo diz o dia do juízo, onde Deus vai julgar a obra de cada um. E aí ele diz, olha, se no dia do juízo vier o fogo do juízo, e queimar a obra, significa a tua obra é carnal, a tua obra é terrena, a tua obra é humana, porque tudo que é humano vai ficar aqui na terra. Você pode fazer muito, pode trabalhar muito na igreja, mas se for só esforço teu, mas você não observa os mandamentos de Deus, você não segue os mandamentos de Deus, mas você trabalha, vai chegar o juízo e essa obra aí vai se queimar. Agora, tem a obra também que Deus, Ele assina embaixo, que é uma obra eterna, não é uma obra humana. E toda obra é eterna, baseada nos dons de Deus. Que dom de Deus? Deus deu dons à igreja. E se eu uso o meu dom para trabalhar na igreja, não é obra minha, é obra de Deus, porque o dom é dele. E se eu fizer algo movido pelo dom de Deus, essa obra vai ficar. Porque é Deus que está fazendo através de mim. E pode vir o juízo. E o juízo, o fogo do juízo vai passar, não vai conseguir apagar, queimar. Por que não vai conseguir queimar? Porque ela foi feita nos moldes eternos. Porque Deus é eterno. Então a obra que Ele faz é eterna, ela não passa. E se Deus for julgar a minha obra, vai ser eterna. Então eu não preciso temer. Então na igreja a gente pode edificar ou trabalhar na obra de Deus, no chamado de Deus, de duas formas. Ou com esforço humano,
errando mais do que acertando, fazendo a obra na carne, ou fazer conforme Deus quer que eu faça. Buscando a direção dele e buscando muito mais a capacitação dele para fazer o que a gente faz. Então, quando eu ensino, a gente precisa muito buscar e não somente estar galgado no meu conhecimento. Ah, mas eu tenho faculdade, eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, porque eu sei alguma coisa. Mas esse meu conhecimento, se vier o fogo e queimar, não fica nada. Agora, se eu deixo, eu reconheço diante de Deus, Deus me usa, Deus, eu tenho conhecimento, mas esse conhecimento não é nada. Eu tenho força, Sansão pode dizer, eu não sou fraco. Mas ele percebeu que sem a unção de Deus, ele não era nada. Ele não era nada sem a unção de Deus. Então, vamos fazer isso certo. Vamos fazer da forma que Deus quer que a gente faça. Amém? E aí sim, se vier o juízo de Deus, seremos aprovados. E a nossa obra vai ficar. Eu digo igreja, cada um tem um ministério. Se o teu ministério dá bom testemunho no teu trabalho, dê um bom testemunho. Porque Deus vai cobrar isso de você. Se Deus te colocou num lugar para ser luz, seja luz lá. Não seja treva, não seja carnal. Seja divino naquilo que você faz. Se ensinar, faça isso como se fosse para o Senhor. Buscando também, pedindo que Deus te capacite. Se é na medicina, né? Peça que Deus te capacite de uma forma sobrenatural para fazer o teu trabalho. E Deus vai ser contigo. Eu creio muito nisso, que a gente pode ser agente de Deus, mesmo no meio do trabalho, no direito, aonde eu estiver atuando. A gente é filho de Deus, em primeiro lugar. Depois a gente é engenheiro, a gente é todo o resto, né? Professor, enfim. Mas em primeiro lugar nós somos filhos de Deus. E Deus vai cobrar um dia, né, daquilo que a gente fez para o nosso próximo. Amém? Amém. Deus queira que a gente possa chegar lá de mãos cheias, não mão vazia. Né? Amém? Vamos ainda terminar com uma oração. Pai, eu oro em nome de Jesus que Tu nos livres, Pai querido, do perigo de nos apaixonarmos, Pai querido, pelas coisas dessa terra, deste mundo, Pai. E nós deixarmos que a nossa fraqueza controle, os nossos desejos controlem, Pai querido, a nossa vida. Dá em nome de Jesus a temperança do Teu Espírito. Pai querido, dê com que o Teu Espírito mate as obras da carne. Que o Teu Espírito seja mais forte em nós do que a nossa carne. Que nós sejamos fracos, Pai querido, em resistir a Ti e fortes para resistir ao pecado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Semana que vem a gente vai abrir um pouquinho mais. Tá bom. Passa.